Os me encantam com a sua cultura e seus mistérios ancestrais. É exatamente sobre eles que eu gostaria de falar hoje. Dos ciganos de Isabel Fonseca, jornalista norte-americana de ascendência hispânica e húngaro-judaica, que escreveu para Vogue, Wall Street Journal, outros veículos aí, atualmente vive em Londres. Enterre-me em Pé, de 1985, não é um livro novo, mas marcou a minha vida, porque é um estudo aprofundado sobre grupos de ciganos que a autora acompanhou durante 4 anos em percursos entre a Albânia e a Polônia. Né? Dá para perceber que é um pequeno calhamaço, né? E é um livro extremamente bonito, com fotografias, com informações que dá para a gente se aprofundar e entender a cultura cigana. Em 2008, a autora também publicou aqui no Brasil, pela Companhia das Letras, o romance Apego, para quem tiver curiosidade aí de conhecer a Isabel Fonseca. E também vou trazer um trechinho de Palavras Ciganas, 6 contos nômades, da Argentina, Florência Ferrari, com ilustrações aí, publicado pela SESI São Paulo, editora em 2020. Portanto, o que eu queria trazer para vocês, um pouquinho aqui para vocês conhecerem, né, um pouco do lado cultural, da cultura cigana, ela traz, não sei se a pronúncia está correta, né? Assim como a maior parte dos ciganos poloneses, a família de Papucha era nômade, né, que é uma família que ela vai acompanhando. Parte de uma grande companhia, ou grupo de famílias que viaja com cavalos em caravanas, os homens na frente, as mulheres e crianças seguindo atrás em carroças abertas. Algumas das famílias mais ricas possuem carroças de teto rígido, laboriosamente entalhados, com estreitas janelas de vidro, às vezes em formato de losango, com batentes de madeira pintada. Uma companhia chega a ter 20 carroças. E aí ela fala que a família de Papucha era de arpistas, e desde as cidades lituanas do norte até as Tatras orientais, eles levavam os grandes instrumentos de corda de pé sobre as carroças, como velas de um navio. Olha que figura poética bonita, né? Enquanto viajava, a companhia mantinha contato com outros comboios do mesmo clã, viajando por rotas diferentes. E aí ela traz outros aspectos culturais, né? Que a alfabetização era quase desconhecida entre os ciganos. Isso não impedia deles fazerem canções, deles contarem histórias, de terem uma memória prodigiosa de passar isso de uma geração para outra, né? Inspirando-se na grande tradição cigana de contar histórias improvisadas e nas canções folclóricas simples e curtas, ela compunha longas baladas, parte canções, parte poemas, encenadas com espontaneidade, tratando aí da Papucha, né? Da personagem. Eles falavam da falta de raízes e do Lungudron, a grande estrada, da falta de um lugar para ir e da falta de um lugar para onde voltar. O que carrega não só uma certa nostalgia aí na cultura cigana, né? Mas como ela fala, né? Todo mundo tem uma tragédia. É impossível precisar a origem ou a época da maioria das canções pela letra, porque elas falam de cacimos, verdade universal e imutável de um povo que vive o melhor que pode fora da história. O que explica um pouco aí o título do livro, Enterre-me em Pé, porque eles pediam para, aqui pelo menos o que o livro traz, quando falecessem, serem enterrados em pé e não deitados, né? Porque ao longo de toda a vida os ciganos sempre foram muito perseguidos, considerados aí um subpovo, uma cultura não reconhecida, então a expressão enterre-me em pé, que eu acho fantástico, né? Ela fala da linguagem, né, que se faz em relação a quem não é cigano, que eles chamam de gadi, gadio, algumas expressões aí, né? Das habilidades que eles têm de ferreiros e fundidores de estanho, de ler a sorte na palma da mão, do que eles colocam como as pequenas mentiras contadas, né? A linguagem deles que é considerado um jargão de ladrões, né? E que aí eles se divertem um pouco com essa questão da leitura de mãos, da mentira, né? Ela traz aqui, ciganos mentem muito, com maior frequência e maior inventividade que outras pessoas. Não um para o outro, mas para os gadi. Mesmo assim, não tem más intenções. Em geral, a mentira é uma questão alegre. O enfeite tem por finalidade dar prazer. Eles contam o que imaginam que você quer ouvir,
querem diverti-lo, querem se divertir, querem que você passe bons momentos. Isso vai além da hospitalidade. É uma arte. O mentiroso, ou sem nenhum eufemismo, podemos dizer fabulista, pode até acreditar que a versão revisada é mais verdadeira. E pode ser que seja mais verdadeira no sentido de mais vívida. Na verdade, o enganar, quanto mais suavemente melhor, é considerado um dever. Não queremos que você saiba, disse o professor de Romani. E ele estava falando, era de sobrevivência. Portanto, um livro lindo que eu indico aí para vocês, para quem gosta de cultura cigana, entender um pouco mais esse cenário. E um pouquinho agora da palavra cigana, Seis Contos Nômades, da Florência Ferrari, em que ela trata exatamente da leitura da sorte, das ledoras de sorte. A cigana que sabia tudo. Há muitos e muitos anos, as caravanas ciganas viajavam de povoado em povoado, lendo a sorte em troca de um pedaço de pão. Em uma dessas cidades, nas bandas do norte da Grécia, havia uma mulher que não se dava com a sua vizinha. As duas viviam brigando. Um dia, a mulher pediu uma cigana que lesse sua sorte. Se adivinhar o que se passa em meu coração, eu lhe darei o que você quiser. A vizinha, que estava debruçada na janela, ouviu a conversa e, pelas costas da outra, fez uma careta de desprezo. Percebendo a hostilidade, a cigana tomou a mão da mulher e comentou como quem não queria nada. A senhora tem má vizinhança. Eles a invejam por ser uma boa mãe de família. A felicidade nesta casa tem os dias contados. Você acertou em cheio. Não me dou com a minha vizinha. O que quer em troca? A mulher deu-lhe pão, queijo e dinheiro. E quando a cigana se preparava para retornar ao acampamento, pediu a ela: volte amanhã, quero conversar com você. A cigana prometeu visitá-la novamente. Os ciganos tinham sido proibidos de acampar dentro dos limites da cidade. Naquela noite, tiveram que montar as barracas na beira da estrada em um descampado. Na manhã seguinte, enquanto a cigana caminhava em direção ao centro, começou a chover a cântaros e ela se refugiou em uma toca. Ao entrar, notou uma luz trêmula bem lá no fundo. Aproximou-se um pouco mais e viu uma pequena fogueira. Que bom, pensou consigo mesma, ficaria aconchegada por aqui. Olhou em volta e se viu rodeado por 12 jovens, todos muito bem vestidos e bem calçados. Eles disseram em uníssono: bem-vinda. Diga-nos, dona, aonde vai? Vou à cidade, mas a tempestade me pegou. Descobri essa toca, entrei e os encontrei aqui. O que eu poderia ter feito? Sabe por que está chovendo? Porque estamos em março, um mês terrível, de muito frio e muita neve, disseram. Não diga uma coisa dessas, meus rapazes. Março é um ótimo mês. Por quê? Porque anuncia a chegada de abril. Se março não existisse, não teríamos primavera. E se não houvesse fevereiro, não haveria março. E assim ela foi falando de todos os meses, sem desmerecer nenhum deles. E mais tarde, aonde vai? Tenho que voltar para a minha tenda e dar de comer aos meus 2 filhos. Eles devem estar famintos. Ao se despedirem, os jovens pediram emprestado o saco em que a cigana carregava seus poucos pertences e formaram um círculo em volta dele. Alguns minutos depois, devolveram-no cheio e fechado por uma costura. Leve-o, mas não abra antes de chegar à sua casa, advertiram. Com muito custo, a cigana voltou ao acampamento, carregando o saco nas costas. Assim que entrou, chamou as crianças e disse a elas: hoje não fui a casa alguma. Encontrei 12 jovens, verdadeiros anjos. Eles me deram isto. Vamos ver o que tem aqui dentro. Então abriram o saco e ele estava repleto de moedas de ouro. Os 12 rapazes eram, na verdade, os 12 meses e tinham dado à cigana um tesouro por não ter menosprezado nenhum deles. Uma história aí lindinha da cultura cigana, recuperada aí nesse livro gracioso, né? A palavra cigana, 6 contos nômades, Florência Ferrari, de 2020, publicado pela SESI Editora. Um abraço, espero que tenham gostado. Faz aí o comentário, dá um like aí para ajudar o canal. Um grande abraço.